alegria, que bênção estar com você no Classe de Professores, esse canal dedicado a estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um privilégio estarmos juntos aqui agora para terminarmos esta série. Chegamos à lição número 13 da nossa discussão, baseada no profeta Isaías. Nós estamos terminando um trimestre, foi um privilégio estar com você, foi uma alegria tê-la conosco nesse canal. Continue divulgando, continue orando por nós, precisamos das suas orações para que Deus nos sustente. E também convidando você já para o próximo trimestre. Se Deus permitir, estaremos aqui para agora estudarmos a aliança de Deus com o seu povo. Esse será o tema baseado em toda a Bíblia. Um tema muito teológico, mas ao mesmo tempo um tema extremamente importante, eu diria até essencial para a nossa compreensão da vontade de Deus. Nessa semana, a lição 13 fala sobre a renovação do planeta Terra. O que é que nós vamos estudar nesta semana? Dois capítulos muito conhecidos do profeta Isaías, 65 e 66, os últimos capítulos desta história. Então, o que temos nesses capítulos? Nós temos a promessa de Deus de uma nova terra e de um novo céu também, né? E aí, isso às vezes causa nas pessoas e nos estudantes da Bíblia uma certa preocupação. É o que vamos tentar discutir um pouquinho nesta semana. Em primeiro lugar, eu começo fazendo uma afirmação de que essa promessa de uma nova terra era para os judeus, para aqueles que estavam saindo da Babilônia e vindo para a sua terra prometida, que sob a bênção de Deus, com a obediência do povo, iria se tornar de fato uma terra abençoada, dadivosa, onde as pessoas teriam uma vida longeva e uma vida com grande significado, e que estariam abençoando as nações ao seu redor. Então começa com uma promessa para os judeus, esse é o tópico número 1. Isaías 65, 17, Deus diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Essa promessa era inicialmente para os judeus, como eu já disse, que voltavam do exílio. Por quê? Porque nessa nova terra não haveria mais tristezas e as pessoas iriam desfrutar do que construísse. Se você pega aí o texto de Isaías 65 e 66, você vai encontrar, por exemplo, expressões como esta: edificarão casas e nelas habitarão. Por que Deus disse isso? Porque o povo tinha perdido as suas casas em Israel, em Judá, e levado cativo. E lá eles foram morar em casas emprestadas, porque eles eram escravos, né, lá na Babilônia. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Eles, quando foram levados cativos, certamente tinha muitas vinhas plantadas que eles não estavam desfrutando do fruto destas vinhas, porque foram levados cativos. Então, Isaías 65, verso 21, diz: edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. O texto também diz que nesta terra nova haveria longevidade. Isaías 65, 20, um verso que tem causado muita preocupação naqueles que leem, porque a aplicação de muitos é só para a nova terra que vem no fim, depois da volta de Jesus, mas esse texto ele era inicialmente aplicado à realidade de Israel lá na volta do exílio. O texto diz assim: não haverá mais nela, na terra, criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Por quê? Porque entre eles havia uma mortalidade, uma taxa de mortalidade infantil bastante alta. E então o texto diz que criança pequena não iria morrer, nem velho que não cumpra os seus dias. Mas ele dá a ideia de que a morte ainda existiria lá, né? Os gentios que se convertessem poderiam ser até sacerdotes, seriam líderes de adoração. O texto de Isaías 66, 21 diz que Deus iria tomar, e isso era uma grande novidade para aquele povo, realmente era uma nova terra, uma nova ordem de coisas, né? Eu tomarei alguns, Deus diz, para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, entre os estrangeiros, né? Contudo, o texto também deixa claro, no 66, verso 24, que alguns inimigos ainda estariam incomodando a eles, como por exemplo a própria morte, que é o último inimigo a ser vencido, ainda estariam presentes.
Então isso causa um certo desconforto, porque eu passei, você passou a vida toda estudando a Bíblia com as pessoas, dizendo esse texto se refere à nova terra, aquela que vem depois do milênio, não é o tempo de Deus, quando uma nova ordem de coisas será instaurada neste mundo, sem dor, sem pecado, sem morte, sem sofrimento. Mas nós temos que ler o texto de forma correta. Realmente esse texto se refere àquela nova terra, mas inicialmente ele se refere à terra prometida, que era a terra de Israel, aqui neste mundo, depois da volta do exílio. Essa era a direção da profecia de Isaías. E então, para não constranger ninguém, eu tenho o segundo bloco da lição dessa semana. O primeiro essa era uma promessa para o povo de Israel. O segundo bloco esta de Isaías 65 e 66 era uma promessa para o povo de Deus. Que promessa é essa? Uma promessa de restauração de uma nova terra. Cumpriu-se em parte com os que voltaram do exílio. Mas aí você me diz, mas como, pastor? O cumprimento total desta profecia será no novo céu e na nova terra de Apocalipse capítulo 21. Porque mesmo essa terra de prosperidade, de bênçãos que Isaías descreve, nem lá em Israel restaurado, ou Judá restaurado, pode ser totalmente aplicável. Foi em parte. Por quê? Entre uma das coisas, a principal coisa que eles fizeram errado foi rejeitar o próprio Messias, que veio para abençoá-los, para salvá-los, e a Bíblia deixa claro aquelas lacônicas palavras, tristes palavras do Evangelho de João. Veio para o que era seu, referindo-se a Jesus, e os seus não o receberam. Ou seja, essa profecia ela tem uma amplitude, como outras de Isaías. E aí nós chegamos no Apocalipse 21, quando Deus diz, eis que eu crio, copiando palavras de Isaías, eis que crio uns novos céus e nova terra. Agora a profecia encontra a sua amplitude. É por isso que a gente às vezes se enrola com alguns detalhes, que não haverá velho que não cumpra os seus dias, não haverá mortandade de crianças e tal. A gente fica dizendo, mas escuta, mas o que isso tem a ver com o novo céu e nova terra? Na verdade não tem nada a ver. Mas é que essa primeira parte referia-se à realidade lá. Mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele já nos deixou claro que aquilo ali cumpriu-se em parte lá e vai ter o seu cumprimento total no fim de todas as coisas. Não é? A Bíblia tem esse mérito, né? Por exemplo, você tem a promessa da descida do Espírito Santo no livro de Joel, capítulo 2, que diz, os vossos jovens terão visões, sonharão e etc. E então, quando você vai para Atos, né, 2, a Bíblia diz que isso era o cumprimento de Joel. Claro, o cumprimento parcial, porque essa foi a chamada chuva temporã, o início da igreja. No final da igreja haverá um derramamento do Espírito Santo em profusão, que nós chamamos de chuva serôdia. Então é uma profecia que ela vai se cumprindo de acordo com a vontade de Deus. E aqui um detalhe importante. Tem muita gente que toma as profecias bíblicas, especialmente Daniel e Apocalipse, e a seu bel prazer fica aplicando essa profecia a situações, por exemplo, atuais. Não, não é assim. Eles então arranjam assim, desculpa, não. A profecia pode ser cumprida duas vezes, há um duplo cumprimento da profecia. Alguns usam um princípio complicado, que eu não quero falar dele agora, chamado apotelesmático, que foi usado por um indivíduo aí na década de 80. Na verdade, não é nada disso. É uma questão natural, não tem esse negócio de duplo cumprimento. O que se tem na profecia? É que no desenvolver do texto bíblico, Deus vai deixando claro, olha, se cumpriu aqui, mas há um cumprimento maior. Quando você vai para Apocalipse, você vê claramente que o novo céu e a nova terra vai ser o seu cumprimento total, perfeito, cabal, quando? Após a volta de Jesus, quando nós tivermos aqui o novo céu e a nova terra, onde Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, e Ele deixa claro, e nessa nova terra a morte não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Então você percebe que a profecia foi crescendo e Deus vai cumprindo e Ele finalmente vai fazer isso de forma completa no final, não é? Então, o Israel de Deus agora não é mais o Israel literal lá, agora é o Israel espiritual. E é para esse Israel que Deus estará cumprindo a sua, a sua promessa de novo céu e uma nova terra. Né? Bom, isso colocado, eu termino a lição e termino o trimestre deixando com você uma pergunta bem fácil e ao mesmo tempo bem difícil. Né?
Isaías 66, 22, 23 diz que nessa nova terra se guardaria o sábado. E é claro que esse texto também se refere à nova terra que nós teremos depois do milênio, e vamos guardar o sábado, né? Então, seria bom a gente conversar um pouquinho, esse é um tema que sempre rende, né? Conversar um pouquinho sobre a validade do sábado para a Igreja de Deus. O sábado era válido para o Israel literal. O sábado é também válido para o Israel espiritual. Não há nenhum texto na Bíblia que diga que não precisamos mais guardar esse dia. Então converse um pouquinho com seus alunos sobre isso, ouça a opinião deles, respaldado logicamente com textos bíblicos. Que Deus o abençoe, um bom final de trimestre para você, um bom sábado para você, e a gente se encontra aqui, se Deus permitir, no próximo trimestre. Ore por nós. Um abraço e até lá.